noite a todos. Boa noite, gente. Bem-vindos. Estamos iniciando nosso segundo estudo, né? Uma série de 5. O nosso estudo chamado Cronológico. Hoje é a nossa segunda lição. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem bem à vontade. Se quiserem usar o banheiro, tomar uma água, nós temos aqui, tá bom? Gostaria de lembrar que foi um estudo como este, que em 1995 eu me converti. Era um trabalho feito em 2 finais de semana, bastante rápido também, né? Muito parecido com esse que nós estamos fazendo em 5 lições, né? Mais ou menos, se somarmos as horas, acho que vai dar mais ou menos igual. Então, foi lá que eu me converti, depois de conhecer o plano de Deus para a nossa salvação e esse maravilhoso plano, né? Então, o estudo que nós fazemos através deste é enfatizarmos principalmente este aspecto, né? Da nossa salvação. Deus criou tudo perfeito, mas deixou uma ordem, né? Para que se aquele casal perfeito criado desobedecesse, seria comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Influenciados por Satanás, eles acabaram desobedecendo e a morte então os atingiu e atingiu a todos os seus descendentes, chegando até nós. Então todos somos pecadores e todos morremos por causa disso. Mas naquele mesmo dia, Deus, na sua graça, providenciou também um modo para que o homem pudesse se salvar. Ele tinha aquela sentença da morte sobre o pecado, mas também ele é gracioso, ama cada um de nós e quer nos ver salvos, né? Então ele providenciou isso através do seu plano, que é o que nós estamos conhecendo nesses estudos, que o seu plano consiste em que um inocente deve morrer no lugar do culpado. Somos pecadores, não podemos salvar a nós mesmos, Adão não podia se salvar, nós não podemos. Deus quer nos salvar e pode, e ele faz isso através do inocente, que se oferece para morrer em nosso lugar. A condição para nós é crer nesse plano, é crer nessa graça, nesse projeto de Deus para nós, né? Então Deus cumpre suas promessas e nós vamos ver através dos nossos estudos isso. Já estudaram, né, na segunda-feira passada, já várias histórias foram ensinadas e teve um momento que Deus resolve criar uma nação, né, para ele, para que através dessa nação pudesse se comunicar com outras nações. E ele faz isso chamando um homem para formar uma nação, que é Abraão. Abraão nasce seu filho Isaac, de Isaac nasce Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel, e Jacó teve 12 filhos, que são as conhecidas 12 tribos de Israel. E hoje nós vamos continuar as nossas histórias, conhecendo a história de um de seus filhos, que é o José. Muita gente deve conhecer a história do José. Às vezes a gente ouve falar assim, eu conheço sim, eu vi na novela da Record. Né? Mas se conhecermos a história do José além da Bíblia, seria melhor ainda, né? Ficaria mais perfeito o conhecimento, né? José, Deus revelava para ele coisas através de sonhos, já foi ensinado na última lição, e num desses sonhos ele dizia para seus irmãos que um dia os irmãos se inclinariam para ele. Claro, os irmãos não gostaram nada dessa ideia, né? Ficaram com muitos ciúmes dele, inveja, até porque ele era o filho querido do pai, e planejaram matar José. Mas aí ele foi salvo, né, e acabou sendo vendido para o Egito. E lá no Egito ele chega como escravo, mas se torna o segundo homem daquele país em termos de autoridade. Ele vinha a ser o governador do Egito. Agora, por que ele se tornou o governador do Egito? Porque lá no Egito o faraó teve um sonho em que ele via 7 vacas magras saindo do rio, 7 vacas gordas, melhor dizendo, e depois saíram 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas. Então ele ficou assim impressionado com aquele sonho e queria saber. Aí foi falado que José talvez pudesse revelar o sonho. E José realmente revelou o sonho, dizendo que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura, né, muito alimento, seriam colhidos, só que depois seria precedido de 7 anos de escassez. Então que a ideia seria guardar aqueles 7 anos que tivesse sobrando,
para usar quando estivesse faltando. Assim ele fez, e o Egito foi o único país, então, naquela região que nos 7 anos de escassez de comida tinha alimento, inclusive para vender para as outras nações. E José ficou responsável para fazer essas negociações, né? Os países, as pessoas que desciam até lá para o Egito para comprar, porque não tinham, né? Houve uma época de muita escassez, e tinha que falar com José. E numa dessas desceu quem para lá? Desceu seus irmãos, né? Seus irmãos, precisando de comida, precisaram vir até o Egito. Chegando no Egito, tiveram que falar com José, uma importante autoridade no Egito a essa altura, e eles precisaram se inclinar diante de José, cumprindo com isso aquele sonho que José disse que iria acontecer, né? Os irmãos de José não o reconheceram, mas ele se deu a conhecer para seus irmãos, perdoou seus irmãos, inclusive ele disse que tudo aquilo estava no controle de Deus, que o próprio Senhor havia o enviado na frente para o Egito, para que cuidasse da família, da nação que viria a existir, e daquela nação viria o nosso libertador, né? Aquele prometido lá em Gênesis 3,15, quando o pecado entrou no mundo. Então, eles foram muito bem recebidos lá no Egito, depois da revelação de José para seus irmãos. O faraó, que era muito achegado a José, pediu para que ele levasse para lá toda a família, seu pai, e foram muito bem recebidos lá no Egito, viveram muito bem lá, tiveram terras para trabalhar e tudo mais. Mas isso enquanto aquele faraó viveu. E depois que o faraó faleceu, aí as coisas começaram a se complicar. E toda essa trama, né, como o próprio José diz, estava no controle de Deus. Ele não esquece de suas promessas, então nós vamos perceber sempre isso, né, nos nossos estudos. Alguns pontos muito importantes para nós prestarmos atenção. Deus não esquece de suas promessas, Ele cumpre como que promete. O homem não pode salvar-se a si mesmo, e o inocente deve morrer no lugar do culpado. Este é o plano de Deus. Então, com esses pensamentos, né, nós vamos estudando essas histórias, né? Deus hoje, só um detalhe, né? Deus hoje fala através da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Nós estamos falando de sonhos de José, mas hoje Deus não fala conosco através de sonhos, Ele fala conosco através da sua própria palavra. E com essa história de José, nós encerramos o livro de Gênesis. E agora vamos entrar na próxima história, com o livro de Êxodo, né? Então, depois da morte de José, o povo de Israel cresceu muito naquele país. O povo crescia tanto que o novo faraó de lá ficou com medo que aquele povo uma hora fosse tomar conta do Egito. Então eles começaram a escravizar o povo, dar trabalhos duros para o povo, para ver se o povo parava de reproduzir um pouco, né? Mas quanto mais trabalhos davam, mais eles cresciam, eles foram crescendo muito, né? E então Deus os abençoava, Deus nunca esqueceu da promessa que fez, mas eles acabaram se tornando escravos. E como escravos, eles precisavam do quê? De libertação. Então eles estavam escravos lá, precisando de um libertador. E assim somos nós também, né? Nós não estamos escravos em nenhum país, mas somos escravos do pecado. E como escravos do pecado, nós precisamos de um libertador. E Deus promete, né? Prometia nesse tempo, né? Nós estamos lá dentro da história, né? Como se estivéssemos lá, e Deus lá está prometendo que um libertador deve vir, né? Todas as promessas de Deus para o povo pareciam esquecidas, mas Deus nunca se esquece do seu povo, né? Então, nós vamos agora para a próxima figura. O libertador que deveria vir ao mundo, deveria nascer àquela altura, seria Moisés. Então, Moisés seria aquele homem que Deus usaria para libertar o povo da escravidão do Egito, né? Então vamos lembrar um pouquinho sobre o nascimento deste menino. Com a escravidão, o povo continuava crescendo, continuava ficando muito forte, muito poderoso, muito grande ali naquele país. Então o que o faraó disse? Isso para que as duas parteiras, né, responsáveis por cuidar dos nascimentos das crianças, sempre que as mulheres hebreias
Hebreias, judeus, Israel é o mesmo povo, né? Às vezes a gente pode falar uma coisa e falar outra, mas estamos nos referindo ao mesmo povo. Então aquelas parteiras deveriam fazer o seguinte: toda vez que as hebreias dessem à luz a um filho, menino, ele deveria ser morto. Se fosse menina, poderia continuar vivendo, né? E só que as parteiras, elas tinham o temor de Deus, e o que elas faziam? Elas escondiam os meninos. E um desses meninos que foi escondido foi Moisés. Então a mãe de Moisés conseguiu esconder esse menino por 3 meses. Depois de 3 meses, né, ela resolveu então colocar esse menino num cesto junto ao rio. Um plano que talvez eles tiveram, porque sabendo que a filha do faraó iria se banhar naquele lugar, então eles colocaram esse menino num cesto, e a irmã de Moisés ficou olhando de longe. Quando a filha do faraó desceu para tomar banho, viu aquela criança no rio e retirou a criança do rio e pediu, né, percebeu, né, que era uma criança dos hebreus. Com isso a menina se aproximou, a irmã de Moisés que estava olhando se aproximou e perguntou para a filha do faraó se ela, o que ela achava de chamar uma mulher hebreia para cuidar do menino. A filha do faraó achou uma boa ideia e mandou chamar então uma mulher hebreia para cuidar do menino, e logicamente a irmã de Moisés foi chamada pela própria mãe, né? Então a própria mãe pôde cuidar desse menino até que ele ficou grande, e depois de crescido ele então levou o menino para o palácio, e Moisés acabou sendo criado pela filha do faraó. Nessa história nós podemos perceber os cuidados de Deus, usando a filha do faraó, usando a irmã de Moisés, né, para que protegesse esse menino que viria a ser o libertador daquele povo ali no Egito. Então Deus protegeu, Deus sempre cuidando de tudo, ele cuidou de Moisés ali. Moisés cresceu e já adulto ele teve uma visão de um egípcio maltratando um hebreu. Ele sabendo que o hebreu, ele sabe, né, que os hebreus são seu povo, é seu povo, então ele tomou as dores, né, e acabou matando aquele egípcio. Com esse fato, o faraó ficou sabendo e não gostou nada do que Moisés tinha feito, que Moisés tinha usado de uma autoridade que não lhe pertencia, e ele disse que mataria Moisés. Por causa disso, Moisés fugiu. Então Moisés fugiu ali do Egito, ele tinha que aprender um pouco mais com Deus, ele tinha 40 anos nessa altura, e ele retornaria agora sob né, as orientações de Deus quando ele completasse 80. Então foram 40 anos que Deus trabalhou na vida de Moisés, para que depois ele retornasse para executar aquilo que cabia a ele, né, que era libertar o povo dali, né. Vamos aprender algumas coisas também, alguns detalhes sobre essa história antes de passarmos para a próxima. Satanás está por trás de tudo aquilo que vai contra os planos de Deus. Todos os ensinos, né, que não batem com a Bíblia, tudo aquilo que é para destruir o que Deus planeja, Satanás está por trás. Essas coisas podem ter vários nomes, podem ter vários aspectos, mas por trás há apenas uma mente, né? Nesse caso aqui, matar aqueles meninos era uma forma de destruir aquela nação, né? Não que aquela nação virasse uma nação. Então, por que ele fazia isso? Porque ele sabia desde sempre que daquela nação viria o nosso libertador. Então, encerrando com aquela nação seria uma forma de que as promessas de Deus não se cumprissem, né? Mas é claro que ninguém que luta contra Deus pode sair vencedor, né? Deus sempre vai vencer, e seu plano sempre será de uma forma ou de outra realizado. Deus disse para Abraão que dele ele faria uma grande nação, e na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ele repetiu isso para Isaac, para Jacó. Esse é o projeto dele, nada pode atrapalhar, né? Então, na próxima figura nós vemos ali a sarça ardente. O que aconteceu? Moisés teve que fugir, foi para uma outra terra, daí ele acabou se casando, e estava lá trabalhando um belo dia, cuidando lá dos animais, quando de repente ele viu uma sarça que se queimava, né, como vemos ali na figura, mas que não se consumia.
Então ele ficou curioso com aquilo e resolveu se aproximar para entender por que essa sarça está pegando fogo e não se consome, né? Então, quando ele tentou se aproximar, Deus falou com ele da sarça, né? Deus falou com ele que era para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele estava pisando era solo santo. Mas isso a gente entende que Deus é santo, que o homem é pecador e que o homem não pode se aproximar de Deus de qualquer jeito. Para o homem se aproximar de Deus só é possível de acordo com o plano estabelecido por Deus. Há um caminho que Deus estabelece através do libertador. Essa é a única forma que o homem pode se apresentar ou pode se aproximar de Deus, né? E então, da mesma forma aqui, Israel não podia se livrar de Faraó. Só voltando um pouquinho, antes de continuarmos com o diálogo que vai haver ali. Israel não podia se livrar de Faraó, porque era impossível isso, né? Só Deus poderia libertar aquele povo. Da mesma forma somos nós não temos capacidade para nos livrarmos dos nossos pecados. Dependemos totalmente de Deus, para que Ele possa fazer isso. Agora, o mais importante neste fato de Deus falando com Moisés, a gente fica impressionado com a sarça, né, pegando fogo sem se queimar, mas eu acho que o mais impressionante não é o que Moisés estava vendo. O mais impressionante é o que ele vai ouvir de Deus. Isso é o que deve ficar, né? E o que é que Deus diz para Moisés? Ele diz para Moisés que ele ouviu o clamor do povo escravo no Egito. Ele disse: eu ouvi o clamor do meu povo e vou descer para livrá-lo de lá. E você será a pessoa que vai fazer esse serviço. Você vai, inclusive, olha que palavra que Deus diz para Moisés: você vai ser como Deus diante de Faraó. É uma responsabilidade muito grande para Moisés. Moisés fica um pouco temeroso, né? Eles não se acham em condições para isso. Então Deus permite que ele leve seu irmão Arão junto para poder falar, para ajudar, né, a falar com o Faraó. E então Moisés até pergunta para Deus assim: mas quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que te mandou aqui? Aí Deus disse para ele: você diga que o eu sou está te enviando, né? Que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O eu sou, é esse quem está te enviando. Essa palavra eu sou é uma palavra que é uma coisa completa, né? Podemos pensar talvez que Deus não seja alguém que tem amor. Na verdade, Ele é o amor, né? Ele não tem misericórdia, Ele é a misericórdia, né? Ele não tem compaixão, Ele é a compaixão. Então, ele é o todo, né? Ele é o nosso eu sou, né? E assim, então, ele deveria se apresentar. A humanidade está escravizada por seus pecados, separada de Deus e precisa de um libertador. Então Moisés e Arão, agora, e os magos do Egito, Rafael. Chegando lá, né, Moisés, Arão, ele vai pela primeira vez falar com o Faraó, e para que o Faraó então liberte o povo. Esta é a função dele. Ele vai chegar lá e vai dizer para o Faraó: liberte meu povo, que nós precisamos adorar o Senhor. E Deus já havia avisado que o Faraó não faria isso, que o Faraó ficaria obstinado em não deixar que o povo se libertasse. Mas seriam permitidas ali no Egito, já conhecemos, pelo menos 9 pragas. Então Deus enviaria contra aquele país 9 pragas. E cada vez que Deus fizesse isso, o Faraó então ficava assustado e permitiria que o povo saísse. Mas ele permitia, logo depois tudo se restaurava, né? Tudo voltava à normalidade, e ele endurecia seu coração e não permitia. E assim foi. Na verdade foram 10 pragas, o povo só se conseguiu libertar na 10ª, mas nós tivemos 9 antes, onde permitia e se arrependia, né? E voltava atrás, né? Mas quem que é mais forte? Quem venceria a batalha, né? Deus ou o Faraó? Logicamente que Deus
seria o vencedor, né? Então, chegada a hora da 10ª praga, nós vamos prestar muita atenção neste fato, mas antes disso vamos aprender um pouquinho sobre este fato aqui. Cada praga anunciada por Deus contra aquela nação, vamos pensar numa coisa. O Egito era um país que tinha muita idolatria e cultuava muitos deuses. Eles cultuavam lá muitos deuses. Como eu disse agora há pouco, quem estava por trás desta invenção de deuses, né? Dessas diversas adorações, né? Sempre o mesmo, né? Eles cultuavam muitos deuses ali. E uma expressão que a gente percebe sempre quando Deus resolve tirar o povo da escravidão do Egito, enviando Moisés, uma expressão que Deus usa muito é a seguinte, que os egípcios reconheceriam que só Ele é o Senhor. Os egípcios vão reconhecer que eu sou o Senhor. Então, cada praga enviada contra aquela nação, na verdade, era para combater um Deus adorado por aquela nação. Faraó, segundo os estudiosos, significa filho do Deus Sol, como se fosse um mediador entre os homens e o Deus Sol, né? Uma figura física intermediária, né? Imagina que uma das pragas, o Egito ficou 3 dias em trevas, 3 dias no escuro. Então o Deus Sol foi derrotado de maneira espetacular, né? Nós tínhamos uma outra adoração, eles tinham uma outra adoração, que era adorar as águas do rio Nilo. Aquelas águas eram consideradas milagrosas, que poderiam curar doenças. Deus fez algo com aquelas águas, que elas ficaram tão ruins, se transformaram em sangue, que eles ficaram vários dias sem poder tomar água. Uma água milagrosa, nem beber podia mais. Era Deus mostrando para aquela nação que Ele é o único e verdadeiro Deus e que não há outro Deus, né? Então, para cada praga, Deus podia mostrar as maravilhas do teu poder, né? Ninguém que luta contra Deus pode sair vencedor. E a 10ª praga, então, agora sim, vamos a ela, né? O sangue nos umbrais. Depois desta praga, depois desse acontecimento, Faraó vai permitir que o povo deixe o Egito e seja liberto da escravidão. Em que consistia isto? Deus disse para o povo de Israel que naquele dia, à meia-noite, um anjo passaria por todo o país e mataria todo o primogênito de cada família, inclusive dos animais, né? Mas ele disse assim, que matasse um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro molhassem os umbrais das portas, como a gente pode ver na figura, e ficassem para dentro de casa, e quando o anjo passasse à meia-noite, naquelas portas onde tivesse sangue, o primogênito daquela família não morreria. Então esta era a ordem, né? Que essa seria então a 10ª praga. E assim aconteceu. O anjo passou e em toda casa que não houve sangue, o primogênito morreu, inclusive o primogênito do faraó e dos animais também. Mas em toda casa onde tinha sangue, o primogênito não morreu. Então o que nós aprendemos com isso? Que aquelas famílias, elas puderam se esconder da morte atrás do quê? Atrás do sangue. Então esse é o plano de Deus, enfatizado de forma bem explícita aqui, que o inocente deveria morrer no lugar do culpado. Essa é a função do libertador. Quem foi o inocente nessa história? O inocente foi aquele animal, que não tinha nada a ver com a culpa do pecado do ser humano, mas que precisou morrer inocentemente para substituir um primogênito que merecia morrer. Mesmo sendo israelita, o primogênito era um pecador. Todos os descendentes de Adão são pecadores. Não temos ninguém que não seja pecador. A morte passou a todas as pessoas, né? Mesmo aquelas que são reconhecidas como pessoas talvez perfeitas, mas isso não existe.
Todos os nascidos de Adão e Eva são pecadores e necessitam de salvação. E a salvação de acordo com o plano de Deus, não de acordo com coisas que possamos fazer. Este é o plano de Deus, né? Que o inocente deve morrer no lugar do culpado. Saberão os egípcios, como eu disse, que eu sou o Senhor, né? O faraó, então, filho de Deus Sol, tinha um primogênito que seria o próximo faraó, seria o próximo filho do Deus Sol, mas que acabou morrendo. Por quê? Porque ele não creu na palavra, ele não obedeceu. Porque quando a gente crê, a gente obedece, não é mesmo? Então, não realizando aquele ritual era uma forma de mostrar incredulidade, né? E da incredulidade vem a punição, da obediência vem a graça. Então, o sangue nos umbrais das portas, né? Deixa eu ver o que nós podemos considerar um pouco mais desta história, né? Era como se a família pudesse se esconder atrás da morte, já comentei sobre isso. Um substituto inocente estava morto e o primogênito obediente estava vivo, da família, né? Então o povo tinha que fazer o quê? Encerrando este quadro: obedecer e oferecer este sangue, passar esse sangue então nos umbrais das portas. Nós aprendemos também pela palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então qualquer pessoa que esteja pensando em como ter seus pecados cancelados, os seus pecados perdoados, tem que envolver nisto derramamento de sangue. E tem que ser derramamento de sangue de um inocente, conhecido na Bíblia, por enquanto, aqui como nosso libertador. Vamos conhecer esse libertador mais exatamente nas últimas lições, provavelmente, na quinta lição. Então, todos que estão acompanhando devem seguir, porque é progressivo, o estudo é progressivo. E esse libertador chegará, nós vamos conhecer e vamos entendê-lo perfeitamente, sua função, já que estamos estudando sobre ele. Nossa próxima figura já está lá, né? Faraó e seu filho morto, já comentamos sobre isso, né? E aprendemos que Moisés venceu o Faraó, Deus venceu Satanás. Faraó perdeu seu filho por quê? Porque não cria nas mensagens de Deus. E Faraó finalmente deixou o povo ir. Então, né? Depois desse evento, Faraó permite que o povo possa sair do Egito. E Deus cumpriu então a sua palavra, né? O pecador só pode chegar até Deus através do sangue inocente, como já dissemos. E podemos passar para a próxima figura. Vamos lembrar um pouquinho desse povo, lembrar que foi ensinado na lição passada que quando o povo desceu para o Egito, eram 70 pessoas ou 75 pessoas, né? E agora que eles estão saindo, são provavelmente 2,5 milhões de pessoas, depois de 400 anos, né? O povo cresceu demais, e este povo está sendo conduzido por Moisés, e sendo conduzido por Deus, né? Então Deus, como ele conduziu o povo para sair do Egito? Deus ia na frente numa coluna de fumaça durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Mas eles caminharam e Deus os levou neste guia, né? Deus guiando, Deus os levou para diante do mar. E chegaram numa situação em que eles tinham na frente o mar, eles tinham dos lados montanhas, e atrás deles o que aconteceu? O Faraó, que havia permitido que eles saíssem do Egito, mais uma vez se arrepende do que tinha feito, e com seu exército ele vem atrás do povo. Então o povo estava totalmente encurralado, né? E mais uma vez nós aprendemos aqui que o homem não pode salvar-se a si mesmo. O que aqueles homens poderiam fazer? Tendo um exército atrás, um mar na frente e montanhas do lado, né? Sendo que eles não tinham práticas para guerrear, né? Eram mulheres, crianças e animais, e contra eles um exército. Eles não podiam fazer nada para se salvar. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Então Deus vai ensinando através das histórias
a vulnerabilidade do homem, né? Ele não pode salvar, ele precisa de um Salvador. Então é impressionante como nós podemos entender isso, né? Mas Deus os livraria, né? Então Moisés se apresenta diante de Deus, e Deus diz para Moisés assim: diga ao povo que marche. Moisés levanta então seu bastão e o mar se abre, o povo pôde passar, né? Pelo mar, todo o povo pôde passar. E quando o exército dos egípcios quiseram fazer a mesma coisa, no encalço aí do povo, o mar acabou se fechando e todo o exército dos egípcios acabou naufragando naquele evento, né? Então Deus protegeu o povo e abriu o mar para que passassem seguros. O exército morreu afogado, o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Agora, uma coisa também que precisamos prestar atenção: a última praga que acabamos de comentar foi aquela do sangue, né? O sangue nos umbrais das portas, em sequência a liberdade. Podemos perceber claramente então que a liberdade ela foi possível depois do quê? Depois do sangue. Então a nossa liberdade do pecado ela só é possível depois de crermos no sangue daquele que derramou a nosso favor, né? Que é o nosso libertador. Deixa eu ver se nós temos algum aprendizado aqui, né? Tá, podemos passar para a próxima figura. Então o povo passa ali o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, e agora eles precisam... Qual que é o caminho que eles estão trilhando? Quando Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeiros, vocês já estudaram isso, Deus disse que levaria Abraão para uma terra prometida, naquele tempo se chamava Canaã, onde hoje é o atual Israel, né? Eles precisavam descer para o Egito por causa da fome, mas 400 anos depois Deus está trazendo eles de volta para essa terra conhecida como a terra prometida, Canaã e tal, né? Inclusive quando Deus chamou Abraão, não existia nada de nação, ainda só existia Abraão. Deus disse para Abraão que eles seriam escravos por 400 anos, mas 400 anos depois Deus os libertaria. Então é interessante como Deus cumpre suas promessas, né? Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu que mandaria um libertador, então nós podemos confiar que o libertador seria enviado, né? E ali depois, então, nessa caminhada rumo à terra prometida, Canaã, era um lugar de deserto, né? Então ali não tinha alimentação, escassez, muita dificuldade naquele lugar, né? E Deus inclusive não levou o povo pelo caminho mais curto, estava levando o povo por um caminho mais longo, porque Ele queria ter uma oportunidade com o povo, ensinar coisas para aquele povo. Ele queria dar uma lei para aquele povo se tornaria uma nação quando chegasse na terra prometida e se estabelecesse. Então Deus tinha todo um projeto para trabalhar com aquele povo, né? E nessa caminhada então de muita dificuldade, chegou uma hora que eles não tinham o que comer. Então eles pediram, reclamaram muito, murmuraram, mesmo vendo tudo que eles viram no Egito, mesmo passando por um mar que se abriu, mesmo assim o coração era um coração de incredulidade. E eles murmuravam, né, duvidando, achando que eles iam morrer de fome naquele deserto. Imagina se Deus tiraria eles de lá, faria tudo o que fez e depois os deixasse morrer de fome, né? Então não seria um Deus que cumpre com suas promessas. Afinal de contas, um libertador tem que nascer. Então todas as promessas serão cumpridas, né? Então o povo de Israel estava no deserto, mas Deus cuidaria de todos, pois Ele não tirou para matar, né? Ele sempre cumpre o que promete. Então nessa murmuração do povo, Deus resolve atendê-los, né? E resolve enviar um alimento que caía do céu. Esse alimento que caía do céu, Deus deu o nome de maná. Inclusive eles se alimentaram desse alimento durante todo o tempo que peregrinaram até chegar na terra prometida. Então era um maná que caía durante a madrugada sobre o orvalho e de manhã eles podiam recolher. E é interessante aqui também uma prova. Deus sempre prova, viu? Deus sempre prova as pessoas.
Alguém ficar aqui e ficar até o quinto estudo, lá no quinto estudo vai ter uma prova, né? Deus vai provar a sua fé. Ele vai pedir, ele vai requisitar algo de você. E você vai ter que olhar para aquilo que ele está dizendo e dizer sim ou não. Para ele, né? Não para ninguém, mas para Deus, né? Para o próprio Deus. Então Deus está sempre testando. Então, aqui o que ele fez? Ele disse inclusive que ele testaria o povo. Olha, eu vou dar alimento, né? Todos os dias vocês vão recolher. Mas eu quero ver se alguém vai recolher pensando em amanhã. Né? Vou testar o povo. Né? Se alguém recolher pensando em guardar para amanhã, será considerado um grave crime ali, né? Um pecado. E foi assim que aconteceu. Muitos guardaram para o outro dia. E no outro dia adivinha como é que está aquele alimento, né? Sabe aqueles alimentos que ficam vários dias fora da geladeira, como você encontra depois? Era assim que eles encontraram no outro dia, né? Então, esse era o maná, o pão que desceu do céu, né? Nos remetendo para um libertador, né? O libertador, eles ali, na verdade, se não tivesse este pão, essa providência de Deus, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer de fome. Agora, eles estavam murmurando depois de tudo o que viram. Será que eles estavam merecendo essa providência? Eles não estavam merecendo. Eles estavam merecendo mais a punição, se você ver, né? Mas por que mesmo assim Deus os atendeu? Né? Mesmo assim Deus cuidava deles? Porque eles mereciam? Não. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus é amor. Deus é graça. Esse é o significado de graça, né? Graça é dar ao homem aquilo que ele não merece. Então, eles não mereciam, na verdade, mas Deus é gracioso, né? Isso chama-se graça, favor imerecido, né? Sem Deus eles iam morrer de fome ali, né? O homem não pode salvar-se a si mesmo. Vamos sempre lembrar desse tópico, né? O homem precisa de um libertador, né? O homem precisa da graça de Deus, né? Desse favor de Deus para que ele não sucumba, né? Quando faltou o alimento, o povo reclamou, mas Deus mandou o pão do céu chamado maná. Esse então foi o quadro, né? Então o homem mostrando aí sua ingratidão. Passado um pouco mais de caminhada, a murmuração era por causa do quê? Por causa de água, né? Então sempre a murmuração, sempre a reclamação, né? E Deus sempre agindo com graça, né? E Deus ali tinha que matar a sede de 2,5 milhões de pessoas, mais os animais. Então tinha que ter muita água, né? E Deus então atende, ele cuida daquele povo, na verdade, né? Deus cuida daquele povo, sempre esteve no seu propósito cuidar, e pediu para Moisés então que batesse numa rocha lá. E Moisés faz isso, e daquela rocha sai água, e saiu tanta água aí que alimentou milhões de pessoas, né? Mas novamente sobre a reclamação, quer dizer, se não tivesse água naquele deserto para beber, o povo morreria. Então sempre é assim, quem garante a vida das pessoas é Deus, é sempre Deus cuidando, né? O pecado é algo que nos mata de duas maneiras, né? Fisicamente e espiritualmente. Se Deus não fizer nada por nós estamos mortos. Mas nós vamos aprender melhor isso no último estudo, né? Sem água eles morreriam de sede. O homem não pode salvar-se a si mesmo. A liberdade só é possível se Deus nos libertar. Próxima figura. Eles caminharam, se eu não me engano, depois de 1 mês e meio, próximo de 2 meses, eles chegaram próximo de um monte chamado Monte Sinai. E aí eles se acamparam. Funcionava assim, aquela nuvem que ia na frente, enquanto ela caminhava, o povo caminhava por aquele deserto, né? Quando chegava a hora de acampar, aquela nuvem parava, então Deus estava dizendo que era momento de descanso. Então eles se acamparam, né? Eles ficavam um tempo, depois continuavam a caminhar. Aqui eles pararam diante de um monte chamado Monte Sinai, e
no mesmo monte da sarça, lembra da sarça que estudamos agora há pouco? É o mesmo local que Moisés estivera, né? Voltou para o Egito, agora está saindo do Egito novamente, ele está passando por este mesmo lugar, né? Então Deus quer falar com o povo mais uma vez neste mesmo lugar, né? O homem não pode se aproximar de Deus, lembrando da sarça, né? Que comentamos. E continua não podendo, só que Deus agora vai fazer o quê? Ele vai procurar se comunicar com o homem através de leis, né? Então através de leis que ele vai fazer ali, ele vai, é uma forma de se comunicar com o homem pecador, né? E Moisés então vai subir nesse monte para receber os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos na verdade não são 10 mandamentos, é um resumo de muitas leis, né? Mais de 600 leis, e resumidas chegamos a 10 mandamentos, né? Então Moisés subiu aquele monte e ele demorou muito para voltar, e nós vamos ver que o povo já lá embaixo desobedeceu, né? mais uma vez, né? Então Moisés recebeu a lei de Deus enquanto o povo ficava esperando. Esses são os conhecidos 10 mandamentos, né? Ele se tornaria uma grande nação, e uma nação precisa de leis, né? Precisava dessas leis. Esses mandamentos, na verdade, é claro que eles foram dados para o povo, para que o povo obedecesse. Mas uma coisa ficamos cientes: nós não conseguimos obedecer. Já que nós não conseguimos obedecer, por que Deus os deu então? Para que nós reconheçamos através dessas leis que somos pecadores. Então é uma bênção para nós os mandamentos. Os mandamentos são eles que nos empurram para um outro tipo de salvação, aquela planejada por Deus, que é através de um libertador, de um inocente morrendo no lugar do culpado, não nós tentando sermos perfeitos para Deus, né? Aquela salvação do pão foi algo que desceu para nós, não foi algo que de nós subiu para o céu como se fôssemos assim pessoas que Deus se impressionasse com nossas boas obras e por isso fôssemos salvos. Não, o plano de Deus não é esse, né? Ele sabe que nós não conseguimos. Então os 10 mandamentos mostram que nós não conseguimos ser santos, né? Nós podemos ser santificados pelo libertador, mas santos não, né? Então os mandamentos eles nos empurram para a solução que Deus estabeleceu, que é através de um libertador. Moisés demorava muito para descer do monte, e o que aconteceu? Já estava o povo lá novamente fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Um dos mandamentos desses 10, que é o nosso segundo mandamento, ele diz para que não devemos fazer escultura de nenhuma criatura, de nada, né? De nem o que há no céu, nem o que há na terra, né? Que nós não devemos fazer e nem adorar nenhuma imagem de escultura. Lá no Egito adorava-se de tudo, e talvez eles com lembrança do que se adorava no Egito, procuraram fazer para eles um ídolo, e o ídolo é o conhecido bezerro de ouro, né? Então eles acabaram criando esse ídolo, esse bezerro de ouro, e quando Moisés desceu do monte, estavam lá com essa adoração. Moisés ficou muito irado, Deus muito mais. Deus ficou tão irado que ele resolveu que ele destruiria todos. Obrigado, pessoal. Deus disse para Moisés: olha, eu vou destruir o povo e de você eu faço uma nação. Mas Moisés pede a Deus, né, que não faça isso. E Deus muda de opinião, obedecendo a uma oração que Moisés faz, né? Então ele poupa grande parte daquele povo, mas mesmo assim 3.000 pessoas morrem naquele dia, por causa da sua idolatria, né? Idolatria é uma coisa que Deus fica muito irado, né? Deus é espírito, e nenhum ídolo deve ser adorado, nada deve ser colocado na posição de Deus, que é espírito, né? Eles haviam desobedecido o próprio segundo mandamento. Quem quiser ler os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, lá vocês podem conhecer melhor os 10 mandamentos, né? Bom, próxima figura,
o tabernáculo. O que é o tabernáculo, essa tenda aí, né? Deus resolveu então, nesse momento, que ele viria habitar no meio do povo, né? Ele viria fazer contato ali no meio do povo, ele criaria um lugar para que ele pudesse se comunicar ali no meio do povo. Vocês podem ver essas tendas que existem ao lado desse cercado, são as tendas das tribos de Israel, né? Cada tribo ficava numa posição, o povo morava ali assim, né? Quando acampava, e Deus então resolveu fazer uma para ele também. Ele viria ali para morar no meio do povo, ali ele se comunicaria com os líderes, né, do povo, e passaria suas instruções para o povo, né? O conhecido tabernáculo. Ele queria que os homens soubessem que ele estaria com eles e que eles poderiam chegar até ele através do sangue. Então, ali poderia se cumprir com aquele sacrifício, né, que eram oferecidos. Então, esse tabernáculo ele tem vários, daqui a pouco a gente vai ver os utensílios dele todo, né? Mas aí seria uma oportunidade que o homem teria para chegar até Deus através do sangue. Então Deus estava mostrando que era possível sim chegar até Ele, e ali ele estava construindo um caminho. Ele estava construindo ali um caminho, né? Através dessa tenda aí, né? Isso não quer dizer que Deus deixou de ser onipresente. Deus está em todos os lugares, sempre esteve e continuava estando em todos os lugares, né? Mas Deus queria mostrar o caminho para nós, né? E o caminho através do sangue. Esse tabernáculo tinha vários utensílios. Antes de passar para a próxima figura, nós podemos ver ali dentro desse cercado, logo no começo, né, tem 3 lugares ali vermelhos, né, que é a entrada, essa cortina, né, essa cortina vermelha é a entrada. Por ali o sacerdote recolhia os animais que o pecador entendia que deveria trazer para o holocausto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Ele tinha um altar onde o sangue era oferecido. Depois do altar, está pequenininho lá, mas dá para ver uma bacia. Aquela bacia era onde o sacerdote lavava as mãos, mostrando ali uma purificação. E depois ele adentrava aquela tenda, né, que é a próxima figura. Aquela tenda agora aberta, na próxima figura, essa daí, ela tem alguns utensílios ali, né, dividido em 2 pontos, né, o lugar santo e o santo dos santos. Então, quem quiser conhecer melhor o tabernáculo, porque o tabernáculo é um estudo muito lindo que se faz, porque cada objeto do tabernáculo ele tem algum aspecto do libertador. Desde as cores, os materiais, as cortinas, tudo tem a ver com o libertador. Então dá um estudo profundo e muito bonito, né? Então nós temos ali o altar de bronze, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança, o propiciatório, né? Cada mobília então tipifica aspectos do libertador que viria. Lógico, depois que o libertador viesse, não precisaria mais dessa tenda, desses sacrifícios, né, de sangue que se oferecia, né? A próxima figura nós podemos ver o altar de bronze onde era oferecido o sacrifício. E quando nós lemos lá em Levítico, quando é dada a orientação para como realizar esse sacrifício, então era assim: cada pessoa que quisesse, que acreditasse que um libertador viria e que entendia que esse libertador vindouro era o inocente que estaria um dia morrendo no seu lugar, então ele, crendo nessa promessa de Deus, ele realizava um ritual mostrando para Deus que ele cria nisso. Então como que ele fazia? Ele pegava um animal e colocava as mãos sobre a cabeça do animal, se identificando com o animal, como se o animal o fosse, e o que ele fazia? Ele cortava o pescoço do animal, derramando o sangue do animal, entendendo que como o animal agora estava representando ele era então um pecador e que o pecador merece morrer. Então ele estava dizendo para Deus que sou um pecador e mereço morrer, mas creio que o inocente vai morrer por mim um dia. Então nesse ritual ele cria, ele mostrava a sua fé, e Deus então
cobrir o seu pecado, ele tinha seus pecados perdoados por causa disso, né? É claro que animais não cobrem pecado, o animal não tira pecado, os animais não tiram pecado, na verdade ele cobra, né, aguardando o libertador perfeito, que esse sim, esse é aquele que vai tirar o pecado daquele que crê, né? Então ninguém pode se aproximar de Deus sem a morte de um inocente. Então Deus estava mostrando o caminho, mais uma vez, mostrando o caminho. Então nós estamos vendo claramente que todo o Velho Testamento, Deus vai permitindo histórias e registrando histórias, mas sempre com um fundo que indica para o libertador, sempre mostrando para o libertador. Então quando esse libertador chegar, nós temos toda a sua biografia através do Velho Testamento e podemos reconhecer, este é realmente aquele que estava prometido, porque ele cumpre tudo o que se fala sobre ele, né? Nós vamos ver isso na 5ª lição. Então quem está aqui não pode deixar de vir, né? Tem que chegar até o final. Então curtinho, são 5 lições apenas, né? Então o pecador está separado de Deus, mas Deus ama o pecador e quer recebê-lo, mas alguém precisa morrer. O pecado trouxe a morte e somente o libertador vivo de Deus pode libertar o pecado. Sem sangue não há remissão de pecados. Misericórdia, né? É não dar ao homem o que ele merece. Então Deus sempre usa de graça e de misericórdia. Nós falamos que graça é dar o que o homem merece. Misericórdia é não dar aquilo que o homem merece, né? Agora, não é, como eu já disse, né? O animal não é alguém que vai salvar, mas era um lembrete, né? Era um lembrete de que o libertador real deveria vir. E agora nós vamos para a figura 37. 37, já estamos, né? E esta é a nossa última do estudo de hoje, sobre a serpente de bronze, né? Nessa caminhada, nessa peregrinação, mais uma vez está o povo lá reclamando. O povo reclamava demais, murmurava demais, né? Deus estava assim, Deus fala assim, teve uma hora que Deus fala assim, esse povo reclama de mim desde que saímos do Egito, eles não param de reclamar, então eles merecem. Agora, não pensem que somos diferentes, nós não somos diferentes, né? Então nós não merecemos a salvação que temos, nós não merecemos, nós a temos por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia. E numa dessas murmurações, eles estavam reclamando da comida, imagina, né? Aquele pão com gosto de favo de mel, diz a Bíblia, eles reclamando daquilo. Então Deus manda serpentes no meio do povo, e aquelas serpentes então estavam picando o povo, e Deus disse para Moisés para fazer o seguinte, para que fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste e erguesse. E que quando as pessoas fossem picadas por essas serpentes, se olhassem para aquela que estava na haste, elas seriam curadas. Então, eles não podiam fazer nada para se livrar do veneno daquelas serpentes. Eles não podiam fazer nada. Mais uma vez, o homem não pode salvar-se a si mesmo. Então, eles precisavam crer, eles precisavam fazer o quê? Obedecer. O obedecer naquele momento significava o quê? Olhar para a serpente. Por exemplo, será que se eles orassem, mas não olhassem, seriam curados? Não. Vamos imaginar que eles olhassem, mas quisessem também fazer alguma coisa para ajudar, alguma obra. Não estariam obedecendo, porque a ordem era, olhe para a serpente, é o olhar. Então Deus sempre está testando, sempre pedindo obediência. Na 5ª lição, vocês vão aprender que Deus está pedindo para nós olharmos para alguma coisa. Lá vocês vão saber. E a função de cada um de nós é olhar. Crer no que Ele está dizendo e olhar, né? Porque eu não vou olhar se eu não crer, né? Então nós vamos saber isso lá. E aqueles que olharam então para aquela serpente, eles eram curados, né? O pecado exige então a morte como pagamento, né? Mas Deus ofereceu a oportunidade das pessoas se arrependerem e serem curadas. É sempre assim. Deus dá uma ordem, desobedece, Deus é justo, Ele pune. Mas Ele sempre age com graça àqueles que obedecem. Ele nunca deixa de ser gracioso, né? Bastava olhar para a serpente.
de bronze, né, levantada numa haste de madeira que Deus mandou Moisés fazer. Encerrando então, Deus pune os rebeldes porque é justo. Eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, eles mereciam punição. Mas Ele salva os obedientes, porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Bastava um olhar para aquela serpente e eles seriam salvos, né? Há um pedido de Deus para nós também, como eu já disse, né? Na última lição saberemos. Então, para encerrarmos, os pontos que podemos perceber nessas histórias: o homem não pode salvar-se a si mesmo. A provisão de Deus é o inocente que morre no lugar do culpado. Nós somos os culpados, não temos dúvida disso. Basta entender quem é o inocente que vai morrer por nós. Na próxima segunda, então, continuaremos, né, nosso estudo cronológico até conhecermos este libertador. Tenham todos uma boa semana. Obrigado.